nosso ministro, ele entendeu uma coisa. Ele resolveu investir nos paraísos fiscais porque é melhor do que investir na economia brasileira, que ele mesmo comanda. Então, ele não confia na própria economia que ele comanda, né? Então, ele é esperto, logicamente. Então, necessariamente, o que a gente vê é um ministro que está tirando proveito da situação para se beneficiar, certo? Evidentemente. Enganando a tudo e a todos, certo? Que ainda acreditam, né, numa política, certo, de recuperação econômica dentro desse governo. Eu não vejo possibilidade disso. Eu não sou nenhum expert em economia, Léo, mas eu não sou leigo no assunto. Então, Paulo Guedes, ele sabe perfeitamente, certo, que aonde ele está investindo, para ele dar muito mais lucro do que ele investir, né, dentro do próprio país, aonde ele faz, logicamente, né, aquele joguete, né, de bom moço, né, que vai recuperar a economia. Eu nunca esqueci quando ele disse que um botijão de gás chegaria a R$ 36 no final do governo, certo? Então ele vai ter que obrar milagre para fazer essa redução, né, de cento e poucos reais para 36, porque já tem pobre aí que já não está mais nem olhando para o botijão. Professor, e essa política que eles estão querendo fazer de privatização, inclusive de empresas que são estratégicas, como, por exemplo, Correio e alguns setores de extração também da Petrobras? O neoliberalismo é isso, certo? É a privatização de empresas estatais e, necessariamente, redução de gastos sociais. Então, essa política começa, né, no governo Collor de Mello, que não se completou, né, porque ele terminou renunciando, né, o cargo, e para não perder seus direitos políticos, né, renunciou para não receber o impeachment. Depois, essa política avançou com Fernando Henrique Cardoso, que para mim foi o maior neoliberal da época, né, vendeu a Embratel, vendeu a Companhia Vale do Rio Doce, vendeu a Companhia Siderúrgica Nacional, que inclusive eu digo o seguinte: se Getúlio Vargas pudesse ressuscitar, de novo. Não, ele atiraria de novo. Eu acho que não sei se no ouvido, se no peito de novo, certo? Mas de desgosto. Também acho. Mas que por sim. quê? Porque as empresas que Getúlio criou, na chamada indústria de base, né, foram vendidas, menos a Petrobras, mas mesmo assim... Tá bem pertinho, viu? Fernando Henrique Cardoso ainda abriu espaço para o capital privado. Hoje a Petrobras tem acionistas, né? Então fazia parte da política neoliberal. Quando foi que essa política neoliberal de privatizações, ela deu uma parada? Quando entrou o governo de Lula, né? Nos 8 anos dele, depois 6 anos de Dilma, né? E aí volta a pauta nesse governo. Eu sempre fui contra a privatização das empresas estatais. São empresas estratégicas, professor. Mas países veja que bem, querem ser grandes, Estados Unidos, Japão, enfim, China, eu tô colocando de todo jeito aqui, não vendem empresas estratégicas. Mas olha, vamos fazer uma ressalva aí, uma ressalva que na época de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, né, e Margaret Thatcher lá na Inglaterra, né, eles foram os políticos que implantaram o neoliberalismo tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, respectivamente, né? É tanto que com a morte de Margaret Thatcher aconteceu uma coisa impressionante. A população vibrou na hora do sepultamento. E o mundo ficou abismado. Como é que uma pessoa morre e a galera comemora? Porque estava indo embora uma pessoa que... A Dama de Ferro, a né? Dama de Ferro, que a população nunca concordou com a política neoliberal dela. Aqui no Brasil, a gente bate palma.
e faz o V da vitória. Ainda tem gente que diz, mas é melhor vender a empresa porque ela dá prejuízo. Minha gente, onde já se viu o capital internacional se interessar por uma empresa pública brasileira, Que tá dando prejuízo. ela dando prejuízo. A empresa que opera no vermelho, ela, na realidade, para começar, para ela voltar a funcionar nas mãos de um novo proprietário, ela tem que zerar suas dívidas, porque a contabilidade tem que bater, né? Então, eu como capitalista, como dono do dinheiro, eu não vou pegar uma empresa falida, endividada, para eu pagar as contas dela, não, porque não fui eu que fiz conta, não. Eu vou pegar uma empresa livre de dívida, então, para pegar uma empresa falida, eu prefiro abrir outra. Abrir uma nova empresa para fazer concorrência, que é fácil de ganhar. Acontece que a empresa estatal, ela dá lucro sim. Aonde já se viu a empresa de Correios e Telégrafo dar prejuízo.